Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar juntos, né? Até o final, né? Estamos juntos. Eu queria ler aqui um texto. Tirou? Pronto? Foi? Meu Deus, cara. Glória a Deus. Não tirou do copo não, né? Eu queria falar uma coisa bem simples para você essa noite, coisa que você já sabe, mas é bom a gente tocar no assunto. Na hora que nós estamos juntos num domingo, eu vou ler o texto, Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Isso aí para fortalecer você. Você sair daqui diferente. Você sabe que você faz parte de uma família? Levanta o braço aí. Amém? Glória a Deus. Diz assim, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pula lá para o versículo 18. 19. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, texto áureo agora. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Outras versões falam pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meu Deus, bonito, né? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento e te pedimos, Senhor, fala conosco essa noite. Espírito Santo, tu tens a liberdade neste lugar. Dá toda a direção no que vai ser ministrado aqui para os teus filhos. Em nome de Jesus, me usa como instrumento. Abra os ouvidos espirituais. Abra o coração. Acende a chama. Em nome de Jesus, que o que for falado aqui venha estar no coração, na mente de cada um. Porque temos a mente de Cristo. Então, o teu principal lugar, amigo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aí nesse texto, o apóstolo Paulo fazendo uma explanação, mostrando claramente a condição humana do homem, pré-salvação, ou seja, antes de Cristo, o justo, ser crucificado. Ele fala a condição do homem, ele fala bem claro aí no versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Essa era a condição original do homem devido à queda. Essa era a condição do homem devido à queda. Sabe o que era a condição? Morto. A gente era movido só pelo corpo, pelas emoções. E o espírito que regia a gente, está escrito aí no texto. Espírito, está bem claro aí, ó. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é esse espírito? O príncipe da potestade do ar. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Coisa que você já sabe, mas é bom a gente
tocar no texto. Algumas definições, de repente, você não sabe, eu vou explicar. O que seria até essa palavra, príncipe da potestade do ar? Eu queria que você prestasse muito bem a atenção. Ou seja, nós éramos um corpo sem vida, sem comunhão com o Criador. Porque a comunhão do homem, isso é muito interessante, a comunhão do homem não era com Deus, mas sim segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, o que regia o homem? Quem estava direcionando o homem? Quem tinha poder sobre isso devido à queda do homem? Era o príncipe da potestade do ar, o espírito que operava. Fica ligado nisso. Ou seja, os homens andavam no curso desse mundo segundo esse espírito. Segundo o espírito, príncipe da potestade do ar. Quem era esse príncipe da potestade do ar? Satanás. Satanás, a palavra Satanás quer dizer acusador. Por que fala o príncipe da potestade do ar? Porque Paulo, a carta para quem ele mandou, eles tinham um entendimento, principalmente naquela época, que o príncipe da potestade do ar, ou seja, o acusador, Satanás, ele ficava entre a terra e o céu, no meio. Ficava, não no terceiro céu, ficava no meio. Então eles tinham esse entendimento. Então eles falavam isso, o príncipe da potestade do ar, ou seja, estava acima da terra, ficava ali, mas não estava no terceiro céu, onde nosso Deus habitava. Então eles tinham esse entendimento, e a palavra Satanás quer dizer acusador, que apesar de ganhar o direito de acusar o homem devido ao pecado da queda, e ter direito de acusação, ter direito de aprisionamento do homem, ele recebeu esse nome, era chamado de príncipe. E ele opera pelo seu espírito maligno. Ou seja, o espírito do príncipe. Mas a boa nova aconteceu. A boa nova agora chegou para mim e para você. O operar do espírito do príncipe deu lugar ao espírito do santo. Aleluia! Jesus morreu por mim e por você. E o Espírito Santo agora habita, tirou o trono, tirou o lugar desse príncipe. Porque o nosso rei reina. Aleluia! Um príncipe não pode entrar no lugar de um rei. Ele pode até comandar um território. E o tempo dele, o principado dele está contado. Os dias estão contados. Principado quer dizer território de um príncipe. Ou seja, um príncipe nunca vai ser maior do que um rei. Um príncipe é dono de um território, mas o rei é dono de todas as coisas. O nosso Deus é dono de todas as coisas. O nosso Deus é criador. O príncipe, ele se sujeita ao rei, pelas regras do rei, por aquilo que o rei permite, porque tem um objetivo para isso, mas nunca será maior do que o rei. Nunca será maior do que o rei. Ele só é príncipe porque o nosso Senhor permitiu, porque ele ganhou o direito e Deus permitiu. Presta atenção, num território, terra. Mas Deus é criador, dono do universo. Você está se ligando nisso? Você pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, entenda isso nesse momento. Ele só está ali porque Deus está permitindo. A Bíblia diz em Salmo 146, versículo 10, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Senhor, reina de geração em geração. Aleluia. O Senhor vai reinar para sempre. O Senhor, Ele vai sempre ter o controle de todas as coisas, inclusive do príncipe. Você vê isso até no livro de Jó, inclusive do príncipe. Aleluia. Aleluia. A misericórdia de Deus, nosso Rei, veio e nos vivificou em Cristo. Pela graça nós somos salvos. Olha aí que está dizendo o versículo 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, o Espírito que estava em Cristo
faz parte agora de você. Por isso você está vivo aos olhos de Deus. Eu vou explicar isso. E a Bíblia fala, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que quer dizer assentado no lugar celestial? Isso não quer dizer somente que você vai reinar com Cristo. Isso quer dizer que uma obra, uma luta terminou. Chegou o momento da paz. Chegou o momento da posse. Chegou o momento do descanso. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Quer dizer isso, o texto assentado, quer dizer, metaforicamente, quer dizer para nós que a obra terminou. Agora a gente pode descansar. Vencemos! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia fala em Efésios 2,18 isso. A Bíblia fala por que nós conseguimos vencer. A Bíblia fala isso porque por Cristo temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, o que te dá direito a assentar, a vencer o Espírito do Príncipe, é o Espírito que habita em você, o do Santo, o Espírito Santo. Ou seja, o mesmo Espírito que estava em Jesus, está em você agora. Ou seja, o mesmo Espírito que operou em Jesus, que fez Ele fazer maravilhas, aleluia, está com você. Por isso você tem o mesmo direito. Somos adotados. Aleluia. O Espírito, aleluia. O Espírito Santo de Deus que operou em Cristo faz parte da sua e da minha vida. É o mesmo, não existe outro tipo. Só existe o Espírito do Príncipe ou o Espírito Santo. Se você está nesse lugar, o Espírito Santo está regendo você. Existem os filhos da desobediência. Agora existe, aleluia, os concidadãos dos santos. Está aqui. Outrora mortos, agora vivos. Entenda isso. E uma coisa interessante que a gente esquece, eu queria falar isso para você, né? Por Cristo nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, a Bíblia fala em Romanos 8,29, fala que Ele é o primogênito entre muitos irmãos que viriam. O que te dá acesso? É porque houve habitação desse Espírito dentro de você e de mim. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz, bem claro isso, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir, ou seja, libertar, pagar a dívida aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim já não são mais escravos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia, o Espírito do Filho habita em você. O Espírito do Filho que morreu na cruz habita em nós. Hoje você é filho, você é herdeiro. Hoje você, aleluia, está liberto. Você não é mais escravo, você é filho de Deus. E se você é filho, você está fazendo parte de uma família. A família de Deus. A família de Deus. Quando você vai para a definição de família, eu fui ver um dicionário, fala assim, né? Grupo unido de pessoas biologicamente, afetivamente e por adoção. Eita! Você faz parte dessa família. Você faz parte de uma família, a família de Deus. Então, entenda isso. A Bíblia fala em João 8,35, fala que o escravo não tem lugar na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Ou seja, nós somos parte da família de Deus. E nós somos parte dessa família para sempre. Porque o Espírito que habitou nele, Efésios 2,18, é o mesmo que está em você. O que te dá acesso a Deus, apesar desse simbólico, dessa carne caída, podre que um dia vai acontecer, é o Espírito que habita. É o Espírito que fez esse acesso. Porque a Bíblia fala que Deus é Espírito. Ele busca verdadeiros adoradores que adorem em Espírito e em verdade. Presta atenção, não é você na carne, não é você ou como uma pessoa aí fora que fala que acredita em Deus. Não é não, é o que está dentro de você que te dá acesso.
Porque por isso tem muita gente lá fora que fala que conhece a Deus, anda em outros lugares, em outras religiões, e fala, não, meu irmão, é o Espírito Santo que dá acesso ao Pai. E ele fala que a Bíblia fala que Jesus é o quê? O mediador entre Deus e os homens. Ou seja, ele foi o mediador que pagou o preço. E o Espírito dele começou a habitar em você. Está aí agora nesse versículo em Gálatas 4. O Espírito de seu Filho. Ou seja, você foi transformado em irmão de Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Não é pelo que você faz. Não é pelo que quanto você trabalha. Na verdade é pela graça, não tem mérito nenhum você nem eu, e sim pela fé. Eu acredito que o Senhor pagou o preço na cruz e tirou os pecados do mundo. Quando você faz isso, a Bíblia fala que você não está vendo, mas a Bíblia fala que você pula, aleluia, de estar influenciado pelo Espírito desse príncipe, e o Espírito Santo habita em você, você sai de filho da desobediência, você vira concidadão dos santos. E eu vou explicar o que é isso. Isso é bom para a gente entender, para você entender a importância dessas coisas. Eu não estou pregando hoje dizendo que Deus vai mudar o resultado da tua vida, que Deus vai fazer, que Deus... Não, eu estou querendo falar o básico para você. O básico, sabe, meu amado? Aquilo que todo crente tem que saber, que você é filho, que você foi regenerado, que você é herdeiro, e o que te dá acesso a Deus é o Espírito que habita em você. Então a Bíblia fala, não apagueis o Espírito, o direito é seu de apagar. Você pode apagar como você pode mantê-lo aceso. A gente vê pessoas que entram e saem da igreja, a gente vê muita gente desviada. A gente vê isso, a gente vê pessoas que têm a oportunidade de voltar e não voltam. Porque chegou um ponto que o Espírito apagou totalmente da vida dela. Não tem nem mais uma centelha. 1 carta de Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Quem apaga é você e eu. A conduta, a nossa forma que nós caminhamos, pode apagar ou pode manter ele aceso, ou você pode, sabe, mano, virar um braseiro, começar o que está em você, alcançar todo mundo que está ao teu redor. Aí já é um braseiro. Amém ou não amém? Você está me entendendo? A Bíblia diz, se vos fosses desse mundo, João 15,19, isso aqui é interessante, eu quero falar para você. Se vos fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Eu falei para você que nós saímos, porque existem os filhos da desobediência e nós nos vivificou em Cristo. Ele fala bem claro isso, se vos fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois deste mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Outras versões falam aborrece. Vos escolhi do mundo. Quem escolheu não foi você, foi Deus que olhou para você, no ventre da tua mãe. Ele falou, esse é meu, eu não abro mão dele, por mais que tenha guerras, por mais que ele possa ser silenciado, ele é meu, eu separei ele te escolheu. Dá glória a Deus por isso. No meio de uma multidão de pessoas olhou para você, a Bíblia fala que larga é a porta que vai para o inferno, e estreita é que vai para o céu, e poucos passarão por ela. Deus escolheu um grupo de pessoas, e você está inserido. Você pode dar glória a Deus por isso? Puxa vida, que honra! Que honra! E a gente não leva muitas vezes isso aí como crédito, como fé. É decepcionante quando a pessoa simplesmente não volta mais, não acredita em Cristo. Eu já conheci pessoas assim, abandonam. Imagine Deus separando. É o direito dela de apagar o Espírito ou não, que mantém contato, que faz você vivo. Glória a Deus. E a Bíblia fala que é por isso que o mundo vos odeia. Ou seja, é claro que Jesus dizia aí que ele te escolheu, não só te escolheu, mas, amado, o ódio do mundo é uma coisa normal. O ódio do mundo é uma coisa natural. Você não faz parte mais dos filhos da desobediência. Você anda diferente do que o rege o mundo, como está em Efésios capítulo 2. Você vai causar incômodo. Você não vai falar a mesma língua. Vão te criticar, vão rejeitar. Vai ter gente que vai rir de você. Eu sei, tem pessoas da família que podem de repente nem querer mais te visitar, ou então te visitar pouco por educação. Permanece fiel. Amado, isso é normal. Pior se você não causasse diferença nenhuma. Que a Bíblia fala bem claro, você vai fazer pessoas odiarem, mas permanece. Sabe por quê? Porque hoje você faz parte do reinado, não mais de um principado. Você subiu de nível. Oh!
Você faz parte do reinado, não de um principado. Não regido por um príncipe, e sim regido por um rei. Reinado é uma coisa muito maior. Deus preparou isso antes. Entenda isso. Você subiu de nível. Não faço mais parte de um território. Eu faço parte do reino todo. Eu fui separado para lá. Aleluia. E pior de tudo, o território agora está condenado, meu irmão. A Bíblia fala que Satanás, junto com os seus anjos, aqueles, vai tudo embora. Além de ser um território, já está condenado. Deus te deu um reinado, não um principado. Você faz parte. Você, na verdade, o teu nível subiu. Glória a Deus por isso. Quando a Bíblia fala, né, nessa parte aí, o príncipe da potestade do ar, sabe o que quer dizer? Satanás. Sabe o que quer dizer príncipe? Príncipe é o que? O governo de um território, certo? Vem de principado. Território comandado por um príncipe. Quando você vê escrito potestade, quer dizer autoridade outorgada. E ar é o ambiente. Definição de príncipe da potestade do ar. Presta atenção. Autoridade delegada de príncipe no ambiente. Autoridade delegada para um príncipe em um território, um ambiente. Por que ar? Metaforicamente trazendo para a gente. Presta atenção, você não respira. O ar está aqui, mas você não está vendo. Ele está agindo. Ele é invisível. Você respira, você faz parte dele. Ele faz parte da tua vida. Assim é Satanás. Ele trabalha na mente. Ele trabalha nos desejos humanos. Ele trabalha na cultura. Ele trabalha na sociedade. Ninguém está vendo, mas ele está lá. Ou seja, autoridade delegada para um príncipe em determinado território. O ar é invisível, ele atua. Você vê gente entrando em guerra, países entrando em guerra, a violência aumentando. A cultura woke entrando, querendo disseminar, destruir o conservadorismo do cristão, tudo. Indiretamente as pessoas estão pensando que é por eles mesmos. Mas tem alguém trabalhando. É o príncipe. É o espírito do príncipe. Mas você tem o espírito do santo. Presta atenção. Então você acordou, você viu isso. Hoje nós andamos de uma forma diferente. Porque Deus já tinha preparado o reinado para a gente, não um principado. Apesar de saber que nem todos serão salvos. A Bíblia é bem clara que a porta... Amado, estão no principado e alguns vão continuar lá. Outros vão abrir mão do reinado e querem continuar no principado condenado. Mas, amado, permanece fiel. Olha para o céu, deixando para trás as coisas que ficam, andando adiante que estão. Eu prossigo para o alvo. Nós precisamos prosseguir. Você está me entendendo nisso? Então, meu amado, entenda o que quer dizer assentado, como está aí escrito no versículo 6, assentado nos lugares celestiais em Cristo. Você está assentado, ou seja, o assentado na tradução original quer dizer uma obra realizada e agora chegou o momento de descanso. Vencemos, aleluia, há uma vitória já. Então para de ficar inquieto. Tudo que o diabo quer é que deixa você agitado, preocupado com as coisas, deixa você preso às coisas seculares. Lucas 10:41 fala, Jesus fala para Marta, Marta está o quê? Ansiosa, fadigada com muitas coisas, e só uma coisa principal, Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Assenta, descansa, viva a paz do Senhor, nada sai do controle de Deus. A parte mais importante já está com você. Você já faz parte de algo que já está ganho, que algo já está vencido. Já existe um trono, aleluia, já existe um lugar. Então tem muitas coisas que muitas vezes nós não podemos ficar guerreando, ficar andando estressado com certas coisas seculares. Coloca na mão do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer, pô. A gente se prende muito. A gente está vivendo no reino, mas com o comportamento de um principado. Dentro de um principado. Porque parece que o mundo entra na nossa vida. Presta atenção, você já não faz parte desse mundo. Jesus ele fala isso. Então começa a se acostumar a entender as coisas do céu de uma melhor forma. Começa a viver, para as coisas de Deus. Começa a orar, a ler. Começar a escutar mais a voz do Espírito Santo.
Entenda isso. O grande problema do crente é que depois que ele aceita Jesus, ele quer continuar com a mesma vida que ele levava. Não dá. Não dá. Você agora pulou para o reinado, você saiu do principado. Hoje, a minha mentalidade tem que ser diferente. Porque o que está dentro de você abre o leque, te dá uma visão que aquelas pessoas não têm. Você tem a mente de Cristo. Então a tua forma de ver o mundo e as coisas que acontecem tem que ser diferente. E muitas vezes vão fazer com que as pessoas se aborreçam contigo. Amém! Crente que é crente vai incomodar muitas vezes. Só em você falar que é cristão e praticante, como eu já falei dentro do carro, as pessoas já ficam... Você está se preocupando com isso? Glória a Deus, você está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença. Apesar de nós estarmos nesse mundo aqui, a Bíblia fala que nós não pertencemos mais dele. Estamos esperando só um momento do Senhor vir pegar e levar a sua igreja. Agora tem um comportamento condizente de reinado. Tem um comportamento condizente de, sabe, assentado, como está aí nos lugares celestiais em Cristo. Lá, quando você estiver lá, que eu já fico imaginando isso, amado, você vai ver não só Cristo, você vai ver as coisas sobrenaturais, tudo aquilo que a Bíblia fala, está lá. Há uma promessa do Senhor. Quem está tomando posse disso, dá glória a Deus? Agora que eu vou para o versículo áureo, mas eu vou ser rápido. Versículo áureo. Eu queria falar um pouco sobre isso. A Bíblia fala, Efésios 4, 19 a 22, diz: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Agora, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, na qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vou falar só duas coisas aqui. Primeiro, você está na verdadeira família e encontrou a sua família. Está aí escrito no versículo 19. Assim já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Presta atenção, o que é um estrangeiro e um forasteiro? Quando você vai buscar na definição, em um dicionário, forasteiro é toda aquela pessoa que está numa região a qual ele não faz parte dela. Ele está lá, mas ele não é dali. Você estava até no mundo, andando no mundo, mas você não era dali. Forasteiro quer dizer a mesma coisa. Forasteiro é um estranho a uma terra onde se encontra. Você está até andando, você está até caminhando, você está até vivendo, mas você não pertence aqui, você pertence lá. Entenda isso, por isso que ele bota estrangeiro e peregrino. Nós vivemos num lugar, nós caminhamos num lugar, mas presta atenção, você até vive e caminha, mas você não é dali. Existe um lugar certo, original para você e para mim. Existe já, e por isso que a Bíblia fala, que nós não somos estrangeiros nem peregrinos. Você não era daquele lugar, eu botei aqui que você vivia, apesar da gente estar aqui, apesar de você estar no mundo, num território com um líder, um príncipe, que reina, que rege isso aqui, você não faz parte dele, você está blindado, você está guardado, porque ele olha para você e ele fala, isso aqui não é do meu principado, isso aqui é do reino, é dele, você está separado. Você está me entendendo isso? Dá glória a Deus? Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Concidadão dos santos. Como eu falei, você não é mais filho da desobediência. Você é concidadão dos santos. Você sabe o que quer dizer concidadão? Concidadão quer dizer cidadão. O que é um cidadão dentro de uma sociedade? Ele tem direitos e deveres. Mas o que faz ele ser cidadão de um território é quando, eu coloquei aqui, eu fui traduzir isso, são os que vivem numa terra tendo direito à vida, liberdade e igualdade, além de direitos e deveres. Isso faz você cidadão de uma região, você sabia disso? Então, quando você vai procurar a tradução de cidadão de uma sociedade, você tem direito à vida, você tem direito à liberdade, você tem direito à igualdade, você tem direito a direitos
e você tem direito também a deveres. Assim também é o mundo espiritual. Você tem direito à vida, e Jesus deu isso para você. A Bíblia fala em João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vem em mim, ainda que morra, viverá. Quem toma posse disso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, Deus tem uma palavra de vida para você. Segunda, ele fala de liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1, fala que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter-se a julgo de escravidão. Você está liberto. Isso te faz ser um cidadão. E terceiro, igualdade. A Bíblia fala em Gálatas 3:28, fala, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Jesus, quando olha para você, ele vê todo mundo igual, meu irmão. Você está livre, você tem vida, e você, aleluia, não tem maior nem menor, aleluia, aos olhos de Deus, você é filho como os outros. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia, leva isso em consideração. Eu estou querendo ser bem raiz aqui para fazer você entender como é importante a posição que você se encontra. Houve um Deus criador de todas as coisas, antes de existir espaço, antes de existir matéria, que escolheu você. E tem gente que abandona isso por um prato de lentilha. Tem gente que larga com rebeldia, com tantas coisas que acontecem, porque na verdade ele está preso a esse mundo aqui. Se a gente tivesse uma visão lá na frente, isso aqui tudo vai passar, como passa para todos, e o que te aguarda, você jamais daria um passo diferente disso. 2, você como concidadão e participante da família de Deus, possui fundamentos e um fundador. Amados, isso aqui que é importante. Sabe o que leva o crente a cometer todo tipo de falhas? Está aí no texto, e eu vou falar para você. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, da qual Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce, templo santo no Senhor, na qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Presta atenção, o que mantém você ligado a Deus é o Espírito que habita dentro do templo, que é baseado, construído, formado no fundador e no fundamento. O que mantém você vivo? Fundador e fundamento, fundamento e fundador. Se você quebrar isso, fundação e fundamento, você perde o edifício bem ajustado e a morada do Espírito Santo. O que a gente vê hoje? Gente que fala do fundador, mas não tem fundamento. Gente que está dentro da igreja, que fala de Jesus, mas rasga a Bíblia. Gente que fala de Jesus em outros lugares, mas não sabe o que é a verdade. Isso aqui é o fundamento dos apóstolos e profetas. Se você não viver isso, você está fora. E você vai perder o Espírito Santo com o tempo. E por outro lugar, você pode ter até fundamento, conhecer. Como tem seitas aí que conhece a Bíblia igual você, mas não olha Jesus Cristo como tem que ser visto e olhado, e botar ele na posição que merece. Então é a mesma coisa. O que mata o crente é quando ele deixa fugir o fundador ou quando ele perde o fundamento. Aí a construção começa a desabar. Você pode ver na história de todo mundo que se desvia, ou de outras religiões, usam até o nome de Jesus. Posso falar umas 3 religiões aqui, mas não tem o fundamento que você tem. O que te mantém de pé, o Espírito Santo habitando, é porque você vive isso daqui e você entende. Não adianta você entender a Bíblia e você colocar o fundador em outro lugar, dando outra posição para ele. Tem gente que olha Jesus como um profeta, não como Deus, como você conhece. Você está me entendendo? O que mantém o crente vivo, fundador e fundamento.
Então, quando tiver escola bíblica dominical, quando tiver palavra, quando tiver ensinamento, quando tiver oração, participe, isso é fundamento. Isso aí está construindo você. Isso aí é o que Deus fala, orar e sem cessar. A Bíblia fala que nós temos que estar todos unidos aprendendo a palavra, a estudar salmos. Está escrito tudo isso. Nós temos que conhecer a palavra e saber administrá-la e desfolhar bem como um soldado. A Bíblia fala no livro de Timóteo. Então você tem que ter o fundamento que vai te manter vivo. Por que muitas pessoas se desviam dentro da igreja? Perderam o fundamento. Perdendo o fundamento, não tendo entendimento, abrindo mão. O principado vem e toma de volta. Jesus venceu como? Em Mateus 4. O diabo. Fundamento. O diabo vem e pega de volta. Você perde, você começa a abrir brecha. Você começa a não entender a palavra, a fazer coisas que desagradam a Deus. Aí o diabo vai ganhando espaço. Porque você vai perdendo a noção da palavra. Você começa a não mais praticar. Tudo que o diabo quer para tombar um crente, o crente não desce assim como o apóstolo fala. Ele desce assim, porque ele vai na viagem, no percurso da sua vida, perdendo os fundamentos. Os princípios. Vai desmoronando. Apesar de ele estar falando de Cristo. Poxa, tem cristão aqui que eu conheço que tem outras religiões. Eu conheço vários. A pastora conhece gente que era da igreja de anos. Porque apesar de estar conhecendo o fundamento, entendia, já tinha perdido o fundador. Então foi para um outro Deus. Ela sabe o que eu estou falando. Gente que está em outros caminhos, em outras religiões. Perderam o fundador dentro da igreja. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Fundador e fundamento. Tem que andar junto. Você tem que alimentar os dois lados. Da mesma forma que você conversa com o fundador de joelho, da mesma forma você tem que ter um tempo para entender o fundamento. Então não adianta você só estudar a Bíblia e não conversar com ele. Porque muita coisa que você lê, você não vai entender. É ele que vai te revelar. E ao mesmo tempo você ficar caminhando só com ele e não ler, não adianta, você vai errar. Você vai falhar. Porque o diabo, ele atua, sabe, enganando, persuadindo. Aí Jesus ganhou como? Está escrito. Também está escrito. É assim, meu irmão. Eu estou falando isso, sabe, da parte de Deus para você. É para você alertar. Né? Da mesma forma, presta atenção uma coisa. Como foi a queda do homem? E hoje a gente está sofrendo. Se você ler lá no capítulo Gênesis 2, e eu termino por aqui. A Bíblia fala, capítulo 2 de Gênesis. A Bíblia fala, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal delas não comerás, porque no dia que delas comerdes, certamente morrerás. Adão sabia disso, sabia? Sim ou não? Ele comeu? Não. Quem comeu? Eva. Eva sabia? Não. Eva não era nem nascida aqui, nem tinha sido criada. A Eva foi criada depois. A responsabilidade de passar para Eva era ele, porque ele era o cabeça. Aí o diabo, sabendo que ela não tinha um fundamento, tentou ela. Quem ganhou a culpa? O homem, porque ele sabia. Então quando a gente, entenda isso. Aí lá na frente, então o Senhor fez cair um sono profundo. 5 versículos depois de ele ter falado isso, ele criou da costela de Adão, ele criou a Eva. Ou seja, a Eva não existia quando ele recebeu essa ordem de Deus. Ele recebeu o fundamento, ele conhecia o fundador. Só que ele não passou para frente. Presta atenção, vocês são pais, nós somos pais. Nós precisamos passar o fundamento. A responsabilidade é nossa. Porque a Bíblia fala que devido à queda dessa mulher, né, que na verdade quem caiu para Deus foi o cabeça, isso passou para todo mundo. E muitas vezes a gente não entende porque a nossa família às vezes não recebe o que deveria receber. É responsabilidade dos pais. Nós precisamos passar os fundamentos. Amém ou não amém? Eu vou parar aqui em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.